Se eu fosse fazer um vídeo sobre todos os livros que mudaram a minha vida, que ajudaram a mudar a minha vida, eu acho que esse vídeo seria, seria muito grande. E ao longo do tempo, parece que essa lista vai se renovando, vai modificando, e aí a gente precisa ficar atualizando. É isso que eu vou fazer agora. Bom, eu trouxe aqui alguns livros para você, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco livros que mudaram a minha vida, mas depois de estar um pouco mais maduro, sabe? Eles chegaram na hora certa, resolveram alguns problemas para mim e me ensinaram a continuar caminhando. Então, uma lista importante, porque não é aquela lista de quando eu estava começando a estudar teologia, não, é uma lista de depois. Eu já sabia o que era teologia e aí eu precisava de alguns reforços, de alguma mudança. E foram esses livros que ajudaram nesse processo. Alguns foram indicações, outros eu descobri pela necessidade mesmo, e outros eu descobri sem ninguém ter indicado. Eu peguei para ler e me surpreendi, esse livro foi mudando a minha vida. Eu espero que ele faça um pouco disso também, pelo menos um desses livros aqui eu acho que vai ajudar vocês também na caminhada, e é por isso que eu quero colocar mais uma atualização dos melhores livros, ou aqueles livros que mudaram a minha vida realmente. Seja bem-vindo ao Sobre Bíblias, esse é o canal de Bíblia de estudo e Bíblias, traduções, nós falamos sobre Bíblias aqui, né? O nome já diz tudo, você pode ser inscrito no canal e ter mais acesso aqui, até um monte de vídeo para você ver sobre as Bíblias de estudo, sobre as traduções, tem muita coisa, também tem sobre livros aqui, né? Que é o que a gente vai falar a partir de agora. Então se inscreve no canal, depois dá uma passeada por ele, aproveite o máximo que tem aí. Temos a área de membros aqui no canal também, bem baratinho, você colabora com o canal e tem um grupo para membros também, onde a gente conversa sobre tudo, não é só sobre Bíblias lá, é sobre tudo. Então uma galera bem interessante esperando você também, tá bom? Vamos lá. Quando eu comecei a estudar teologia, eu precisava de uma direção. Eu não sabia direito o que fazer e o que eu queria fazer não ajudava ninguém, né? Ou seja, eu estava fazendo errado. Se você vai estar querendo fazer alguma coisa e essa coisa não ajuda ninguém, você está fazendo errado, entende? Então eu precisava de uma direção e uma direção urgente antes que a moda estudar teologia passe. Porque para muita gente estudar teologia é só uma moda, sabe? É uma coisa que ele faz e que ano que vem ele vai estar fazendo outra coisa. E aí passa um monte de coisa, passa uma história inteira. Então o livro que eu vou começar a lista é o Dietrich Bonhoeffer, Discipulado. Devo ter falado o nome dele errado, né? Mas é esse cara aqui. Esse livro foi importante na minha vida no momento onde eu não sabia o que eu tinha que fazer, mas eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. E aí o discipulado me ajudou a entender qual é o papel do crente no mundo. Isso aqui serve para todo mundo, tá? Esse autor, ele não era presbiteriano, então o nome presbiteriano aqui, por isso eu tô falando, mas ele era luterano e ele era antinazista também. Ele quase matou Hitler, pra você ter uma ideia. Ele era contrário a Hitler, né? E lá na prisão ele escreveu esse livro. Esse e outros livros, tem alguns livros dele. Não foi traduzido todo pro Brasil, mas esse aqui é essencial. Esse livro vai te dar uma despertada. Você não consegue começar a ler ele e terminar do mesmo jeito. Ou você para de ler ele, ou ele realmente vai te impulsionar pra frente. Eu não tô falando, gente, que esses livros têm o mesmo poder da Bíblia, ou que eles se igualam à Bíblia, tá? Não é isso. Só que eles ajudam realmente, dão uma boa impulsionada aí, ó. Dietrich Bonhoeffer, Discipulado. Tem que ser desse autor, tá, pessoal? Tem esse título aqui para outros autores, mas é desse cara que eu tô falando, tá bom? Ah, uma coisa, os links dos livros vai estar na descrição do vídeo. Então, aqui na descrição você vai ter um link que vai te levar a esses que eu vou mostrar e a outros que não cabem aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou trazer esses aqui e vou deixar para você o link para comprar, tá bom? Então, esse livro aqui foi importante para isso. Você não pode ficar parado, você tem que se impulsionar, você tem que continuar trabalhando, continuar estudando e trabalhando, tá? A teologia não é só intelectual, ela é prática, entende? Então, Bonhoeffer vai te ensinar muito aqui, ele é muito provocativo, isso é muito bom, a gente precisa disso, principalmente no início, tá? Agora, o segundo livro, ele ajudou no momento onde eu estava focado demais em teologia sistemática e eu tinha dificuldade em fazer aplicações, sabe? Às vezes você fica estudando teologia e você esquece, por exemplo, de como aplicar a graça de Deus. Como é que Deus age, né? E aquela linguagem mais comum, a linguagem que vai no coração das pessoas, sabe? Uma linguagem mais pastoral. E aí eu comprei o livro do Spurgeon,
que é uma grande influência para mim, né? O título desse livro aqui é Somente pela Graça, e é uma seleção de textos, né? O Spurgeon nunca escreveu esse livro, ele escreveu os sermões, aí o pessoal faz seleção de textos do Spurgeon. Mas esse livro aqui ficou muito bem montado pela editora Ezion, tá? É um livro que vai fazer uma passagem geral pelos temas mais básicos da teologia, da graça de Deus, mas sempre com um tom pastoral. Algo que a gente precisa e vai se perdendo com o tempo. Se você estuda muito teologia sistemática, você corre o mesmo risco de passar por isso que eu. Então, esse livrinho aqui é bem simples, ele vai fazendo aplicações comuns, né, para você conseguir aplicar e você, de repente, relembrar aquilo que todo mundo sabe, só que vai ficando para trás com o tempo, né? Ó, o capítulo 8 dele, ó. Por que somos salvos mediante a fé? Cara, um termo tão simples, né? Mas na hora de explicar, é que faz a diferença, entendeu? Então você tem que ter essa linguagem simples para explicar, porque nem todo mundo é teólogo. Você vai para a igreja, a maioria das pessoas não são teólogos, né? E é importante pegar isso aqui de volta. Então esse é um livrinho, ó, que vale a pena ler, vai mudar também. Principalmente quem estuda calvinismo, né? Eu vou falar isso pra gente agora, porque o calvinismo foca muito no juízo, na justiça de Deus, foca no amor também, a gente fala sobre o amor de Deus, mas foca muito na soberania de Deus. Esse é o tema. E aí a gente acaba fugindo um pouco, né? É um caminho, né? Você acaba esquecendo como falar sobre a graça de Deus, que é algo tão viva, né, tão perceptível na nossa vida, mas se você parar de observar, você acaba ficando chato e as pessoas param de ver sentido em você, e aí esse livrinho aqui vai te ajudar a voltar, né, nesse ponto. Somente pela Graça, ó, do Spurgeon. O link também está na descrição do vídeo. Terceiro livro, ele vai ajudar, e ele vai ajudar mais ainda aqueles que estão começando a entender a cultura do mundo. Ele me ajudou nesse aspecto, vai ajudar vocês também. O nome do livro é Faça a Diferença, do R.C. Sproul. Esse título aqui, eu acho que não é o título certo, tá? Eu acho que não é o título certo. Se o Sproul deu esse nome para o livro, ele acabou vacilando também. O título dele é diferente, ó. Faça a diferença impactando a cultura e a sociedade do cristão. Ah, não, eu acho que tá certo. O título tem bem a ver com o livro mesmo. Mas eu acho que o Sproul deveria dar outro título para esse livro. Por que faça a diferença? O mundo é repleto de cosmovisões. Todo mundo tem uma cosmovisão. E quando você chega na igreja no século XXI, todo mundo tem uma cosmovisão diferente, na maioria dos casos. E esse é um dos grandes problemas da igreja no século XXI. As cosmovisões não bíblicas que tomaram conta da igreja, sabe? E ninguém sabe que está acontecendo isso, porque nós não fomos ensinados sobre isso, né? Então o R.C. Sproul, ele dividiu esse livro em duas partes. A primeira parte mostra as cosmovisões do mundo, e aí que ele me ajudou bastante. Ele me ajudou a sintetizar as cosmovisões mais comuns no mundo. Então ele dedica 8 capítulos sobre isso. E assim, cada tema que ele trata, você percebe na sociedade e na igreja. Como, por exemplo, o secularismo. Ele vai explicar numa linguagem facílima de entender, né, o que é secularismo. O existencialismo pessimista. O humanismo sentimental. Hoje na igreja, a gente vê muita gente falando sobre o humanismo sentimental, né? Que é o fato daquele cara ter que ficar fazendo você chorar, você se sensibilizar para conseguir a sua atenção. Então isso é errado. E o R.C. Sproul ensina o que é isso no livro, e aí ele vai falar como fazer a diferença no mundo assim. Para você fazer a diferença no mundo assim, você tem que entender o que é esse pensamento. E é aí que ele ajuda. Pragmatismo. O que é o pragmatismo? Pragmatismo é quando uma coisa dá certo sem que eu me preocupe com o que aquilo é. Por exemplo, funciona numa igreja se eu fizer uma campanha da rosa amarela da prosperidade. Isso é pragmatismo, entendeu? O amarelo, o significado dele para outras religiões tem a ver com o dinheiro, né? E a rosa é usada em outras religiões também. E aí eu junto isso na minha religião. Eu me torno pragmático. O que funciona, eu posso usar, não importa de onde venha. Pragmatismo, né? E aí hoje em dia muitas igrejas são pragmáticas no sentido de colocar, por exemplo, a Arca da Aliança dentro da igreja. Isso é pragmatismo.
no Novo Testamento não tem culto assim. Nem no Antigo Testamento, no finalzinho do Antigo Testamento, não havia mais arca, né? Então eles não havia porque foi roubada, e eles não colocaram nada no lugar. Então, mas muitas igrejas hoje vão fazer esse tipo de pragmatismo judaico aí lá do Antigo Testamento para tentar chamar a atenção. E o interessante é que no capítulo Pragmatismo, que é o capítulo 5, o título é Made in USA, fabricado nos Estados Unidos. É interessante porque a gente está falando de um livro que foi feito nos Estados Unidos, americano, e aqui no Brasil nós podemos falar a mesma coisa, né? O pragmatismo fabricado nos Estados Unidos. Muita coisa vem dos Estados Unidos para cá, sem que você perceba, das igrejas neopentecostais de lá para cá. Então o pragmatismo ele tá muito, e o R6 Pro sabia muito bem que essas coisas saíam lá dos Estados Unidos. Positivismo, pluralismo e relativismo, que é muito comum hoje na internet, né? Quando se fala sobre teologia, é muito isso aqui. Tudo é relativo, né? E por final, ele, a primeira parte sobre cosmovisões, ele vai falar sobre o hedonismo. Sirva-se à vontade. Sabia que há muito hedonismo nos crentes que estão nas redes sociais? Como que é a hedonismo? O hedonismo é a busca do crente, é a busca humana pelo prazer. Só o prazer importa. Tudo que ele procura tem que causar prazer. O hedonismo faz as pessoas ficarem viciadas em prazer, né? E quando nós nos tornamos cristãos, a gente sabe que Deus ele tem uma palavra pra gente, ele vai nos ensinar. Mas quando nós viemos para a internet, nós começamos a selecionar o que Deus vai nos ensinar, entende? Isso faz parte do hedonismo também, aquilo que você define o que te dá prazer e exclui aquilo que você precisa fazer. O hedonismo é muito comum, por exemplo, em sociedades como aquela dos anos 60 e 70, né? A sociedade do paz e amor, que herdou tristemente ali o péssimo resultado do hedonismo, muitas mortes por causa daquela doença que tem perseguido esse povo, né? E é importante. Então, tá vendo como é importante entender as cosmovisões do mundo? Agora você tem uma coisa para falar na igreja. Talvez você não tivesse, mas agora você já tem, né? E aí depois ele vai falar sobre o papel do cristão dentro de uma sociedade que enxerga o mundo com essas cosmovisões que ele falou no início. Cara, que livro, muito bom isso aqui. O R6 Pro também tem uma linguagem bem simples, tá? Ele é bem fácil de entender. Eu vou ler os outros capítulos aqui, que eu li o de cima e não li o de baixo, né? O cristão e a economia mundial, o cristão e a ciência, o cristão e a arte, olha aí, o cristão e a arte, o cristão e a literatura, o cristão e o governo. Olha aí, esse livro aqui não foi feito na época de política que a gente está vivendo agora. O R6 Pro, ele faleceu, já tem tempo, tá? Eu acho que esse livro aqui é de 1986. E pela data que eu tô vendo aqui, né? Ele veio pro Brasil em 2021. Acabou não ficando muito famoso, mas é um livro essencial aí que me ajudou muito a enxergar as coisas e tentar mudar aquilo que a gente enxerga, né? Faça a diferença, o link tá na descrição, como sempre. Você gosta que eu fico falando do livro além de mostrar ele? Eu acho interessante isso, mas eu não sei, você gosta? Coloca no comentário aqui, porque existe muita lista na internet, né? Mas as pessoas geralmente só falam e às vezes nem sabem o que tá falando. Eu já gosto de indicar coisa que eu leio, que eu tenho contato. Aliás, um desses livros aqui eu vou pegar para ler. Na verdade é o último, vou pegar para ler de novo para trazer conteúdo aqui para a área de membros do canal. Então se você quiser mais conteúdo, vai ter aqui na área de membros, tá? Em breve eu vou colocar mais coisas aqui. Aliás, eu já vou gravar mais coisa hoje, mas em breve eu vou colocar sobre um desses 5 livros que eu trouxe aqui. Já falei 3, né? Eu tô esperando você curtir o vídeo para eu falar os outros 2 que tem aqui, né? Tem um aqui que chegou no momento especial para mim, que entra ali para a lista dos livros que mudaram a minha vida. E o último livro eu ainda vou ler, né? E de repente ele já entra nessa lista também. Mas só pelo autor e pelo título eu acho que ele vai entrar, e por isso que eu quero mostrar para vocês. Já curtiu? Vamos lá, ó. Firmes. Livro do John Piper. Cara, tem muito livro do John Piper que poderia entrar nessa lista. E lá na lista que eu falei pra vocês que tá na descrição, link da descrição, tem outros livros do John Piper, mas eu quis trazer isso aqui pra vocês. Bom, eu trabalho com teologia e internet já há alguns anos, desde 2000 e
2017, né? E constantemente a gente é atacado por haters, né? Pessoas que odeiam aquilo que a gente fala, pessoas que não gostam da gente pelo que a gente fala, né? E isso vai me desanimando com o tempo. Eu passo por períodos crescentes e depois eu caio por causa dos haters. Os haters, eles são os cristãos que machucam os outros cristãos, né? É muito triste ter cristão hater na internet, mas eles vão me desanimando. Eu perco interesse em falar de teologia constantemente. Uma dessas vezes que eu caí, a Michelle me indicou o livro Firmes, que ela já tinha lido, tá? E aí eu peguei esse livro aqui, Firmes, um chamado à perseverança dos santos. O que é perseverança dos santos, cara? Por que ele trata sobre isso? Perseverança dos santos é a doutrina que fala que Deus ele vai fazer com que nós caminhemos até o fim. Ele vai nos preservar. Preservação dos santos seria o nome mais interessante, né? Mas é tradicional mesmo chamar de perseverança dos santos. Então esse livro aqui vai falar sobre isso, sobre como continuar, como não desistir, né? Eu vou ler o que está escrito aqui atrás para vocês entenderem melhor. A resposta moderna e mundana para melhorarmos a vida é geralmente siga em frente. Se há conflitos em seu casamento, se a sua igreja se esfacela, se o seu chefe te incomoda e as pessoas se opõem a você, abandone-os. E é isso que dá vontade de fazer mesmo. E a lógica é essa: abandone todo mundo, cara. Abandone isso aí, deixa esse povo sem esse canal e vai embora. E, cara, às vezes dá vontade de fazer isso, mas essa é a resposta do mundo, né? Faça uma mudança, né? Busque o que é melhor para você, são dicas do mundo, né? Mas a palavra de Deus apresenta outro padrão, um belíssimo valor que, embora seja difícil, leva a mais profunda satisfação e a grande recompensa, a perseverança. Se você está cansado em sua jornada de fé, este livro poderá ajudar-lhe a desenvolver uma perseverança robusta que exalta a Cristo. E se você sonha com uma mudança na cultura cristã contemporânea, a proposta que é apresentada por John Piper e Justin Taylor pode servir para selar essa visão em sua mente e coração. Cara, esse livrinho aqui tem uma linguagem simples também. Eu vou falar a verdade para vocês, eu nem cheguei a ler tudo, porque quando eu comecei a entender, aí eu já fiquei melhor. Foi um remédio que ele já foi fazendo efeito já a curto prazo, né? E ele vai sempre me ajudando, mas eu sempre volto, esses livros aqui, eu sempre volto, pego eles e fico lendo de novo, sabe? Às vezes eu fico remoendo eles. É necessário fazer isso para que você nunca esqueça, né? Eu até parei aqui, ó, e uma coisa que provavelmente eu vou fazer um estudo aqui para a área de membros, né? O título é 4 ações essenciais para terminarmos bem. É isso. Eu vou falar quais são as 4 ações aqui para você já ficar ciente. Aqui na área de membros eu devo fazer isso aqui em breve, tal. Primeira ação, um tempo diário de comunhão sagrada com Deus. Segunda ação, apropriação diária do Evangelho. Terceira ação, compromisso diário com Deus como um sacrifício vivo. E quarta e última ação, uma crença firme na soberania e no amor de Deus. Então, é um livro que é bem interessante, né? Eu devo trazer esse material aqui para a área de membros em breve. O link está na descrição, tá? Como eu já tinha dito. O último livro, como eu disse, eu não li, né? Eu comprei ele do projeto lá do Paulo Júnior. O Paulo Júnior tem um projeto de, sei lá, 2 milhões de almas, alguma coisa assim. E nesse projeto ele vende um livro, uma revistinha com o Evangelho, né? Vou até gravar agora há pouco sobre... Depois desse vídeo eu vou gravar sobre isso aqui, ó. E aí eu peguei esse livro para ler, gostei bastante, né? O livrinho não, é uma revista, né? É uma revista que você dá para alguém, né? E ela vai falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Bem interessante. Vou gravar sobre isso aqui em breve. Mas, aí quando eu fui comprar esse panfleto, eu comprei alguns livros, e um desses livros é esse aqui, ó. Escrito pelo Steven Lawson, o que significa seguir a Jesus, ó. Esse livrinho aqui. É um livro que eu comprei já tendo certeza. Por quê? Porque eu conheço o autor. É um autor muito confiável, né? Não precisa falar muito dele, ele é muito bom mesmo. E o tema, cara, tá com cara de ser aquele livro que vai impactar a sua vida, que vai fazer você acordar para as coisas, sabe? É por isso que
que eu comprei ele, mas eu tenho certeza que esse livrinho vai me ajudar a voltar pro trilho ou a me fortalecer mais em relação àquilo que eu já tenho feito, né? Então fica aí, ó, a dica também. É uma indicação que eu tenho certeza que vai valer a pena, não preciso nem ler para indicar esse material, mas eu vou ler. Agora eu vou ler ele e aí eu vou trazer conteúdo para a área de membros também, tá? Enquanto isso, vocês têm a oportunidade de conhecer os livros também. O link está na descrição desse vídeo. Eu espero que um desses livros aqui ajude na sua caminhada. Não desista, né? Como já diz aqui o livro, firmes, persevere até o fim. Vamos que vamos, todo mundo junto. Se puder, eu tô aqui para ajudar também. Coloca nos comentários, fala qual a sua dificuldade, que eu vou tentando ajudar. Igual eu vou gravar agora há pouco sobre como ler, interpretar e entender toda a Bíblia. Entende? Olha só, é uma dúvida que parece simples. Cara, parece simples, né? Mas você lembra que eu falei no início? Isso aqui também parecia simples, graça. E aí a gente vai deixando passar e vai esquecendo como falar. Então nem tudo que é simples, nem tudo que parece simples, realmente é simples, sabe? A gente vai deixando muita coisa pelo caminho. Então eu vou gravar agora há pouco sobre isso, mas se tiver outro assunto, eu gravo também. Bota nos comentários aqui o que você achou da minha lista. Né? Vai comprar um desses livros? Tô sabendo que vai ter promoção da Amazon agora, essa semana, né? E aí você já pode aproveitar. Não sei como é que vai estar o preço lá. O link daqui é da Amazon, né? Mas eu compro tudo pela Amazon, então acho que vai estar com preço bom também, beleza? Vou ficando por aqui. Você gosta de teologia, gosta de Bíblias? Esse é o lugar certo. Tem um monte de vídeo para você assistir. Inclusive, tem 3 vídeos passando na tela agora. Você pode ver um deles e continuar aqui no canal. Fique com Deus, eu te espero lá no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.